primeiro volume da obra, A Ciência e o Espiritismo. Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade, até chegarem à planície racional. Mas o vivente que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nestes dados encontrou o caminho e a entrada direta para a planície racional. Estes pontos precisam ser bem esclarecidos, porque são o essencial à vida de todos, e o seu conhecimento evitará ao vivente todos esses sofrimentos que se vê no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos. E só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem: eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros. Procurando esclarecer-se e esclarecer todos, pelos meios claros e certos, que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o Espiritismo tem progredido nestes últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias, procurando encontrar o apoio no Espiritismo, que já se tornou mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançarem a planície racional, ou não alcançarem esta graça. Uns a alcançam e outros não, e muitos já começam aqui a conhecer, contando com as influências da planície racional. Todos os que conhecem a sua natureza e guiam-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem desta norma sofrerão dobrado por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos, a atuação que os viventes sofrem sob a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentendem-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente nestas condições a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. Por isso a ciência fez cientes a todos de que tinham espírito. Como quem diz, todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista a todos os viventes desse mundo. O vivente que tem conhecimento da sua natureza deve colaborar em benefício de si mesmo, pois, do contrário, nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro e se mantém esse erro é porque quer sofrer. Os inocentes têm o desconto, por serem inocentes. Mas os conscientes não. Esses não merecem o desconto e sofrem dobrado, porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo o que é bom, procurando somente o mal para si mesmo. E por isso, vejam que ninguém tem sossego, em lugar nenhum. Ninguém vive satisfeito. Não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo ou naquilo outro. Os viventes sentem um estado de coisas dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos, sem ânimo, muitas vezes, de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo o ser humano é um espírito que se mantém na metade do saber.
e por isso mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo, da baixa atmosfera, que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem, à força de tantos padecimentos, com que todos cheguem aos seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem, e por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional, para alcançar a planície racional. Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos, conhecendo o que são, o porquê assim são. O que os teimosos não querem compreender agora, amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados, espíritas em experiência, também chegarão, por esse meio, a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão comprida, por terem aqui a salvação no livro Universo em Desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas com o tempo deixariam de ser. E por conhecerem o que estão conhecendo, pela imunização racional, passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais, por serem muito atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas com o tempo, com os esclarecimentos que aqui agora estão chegando, é que chegarão todos aos seus verdadeiros lugares o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem, uma vida de infelicitados, de infelizes. E por isso se diz uma vida de animais racionais, que agora, por meio destes esclarecimentos, modificar-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos da terra.